Voltamos para o bloco final do programa de hoje sobre o papel da Justiça do Trabalho nos acordos coletivos. Estamos conversando com o juiz do trabalho e professor Otávio Amaral Calvé, mestre em Direito pela Universidade de São Paulo. Bem, juiz Calvé, eu vou insistir um pouquinho mais com o senhor na questão do que se alega às vezes de excesso de tutela do Estado que se sobrepõe ao direito de negociação livre dos sindicatos organizados. Em novembro de 2009, o TST alterou uma orientação jurisprudencial que acabou gerando uma grande polêmica aqui em Santa Catarina, afetando, segundo noticiado, cerca de 300 mil trabalhadores. A medida proibiu a redução de intervalo de almoço, que era uma demanda dos trabalhadores, firmada em convenções coletivas anteriores, justamente para não trabalhar aos sábados. Bom, ao invés do intervalo de 1 hora, os trabalhadores trabalhavam meia hora, né, e podiam utilizar o seu sábado livremente. Esse tipo de decisão, ela não confere uma espécie de superpoder ao judiciário, que acaba interferindo aí numa relação entre patrões e empregados, inclusive provocando um certo prejuízo na programação familiar, porque afinal de contas ninguém gosta de trabalhar nos sábados, né? É verdade. Mas eu acho que existem outros meios de não se trabalhar aos sábados, né? Me parece que nessa questão a gente tem primeiro que lembrar que existe uma lei de ordem pública que determina que o intervalo mínimo é de 1 hora para a preservação da saúde do trabalhador, né? Então, quando se entabula uma negociação coletiva afrontando esse direito mínimo, eu acho que o judiciário está simplesmente fazendo o seu papel dentro de uma democracia, dentro de uma república, que é fazer a observância das leis. Então, assim, não vejo o judiciário como se arvorando a achar o que é melhor ou pior para determinada categoria. Na verdade, cumpriu-se a lei. E eu concordo com essa decisão, né, do TST de ser restritivo quanto a essa possibilidade de flexibilizar intervalo, porque a gente percebe que, muitas vezes na prática, para se buscar uma espécie de suposto benefício de ficar aos sábados, a gente acaba causando um malefício que anos depois é que se percebe o resultado. Uma categoria que fica sem se alimentar corretamente, uma pessoa que fica trabalhando 20 anos, tirando um intervalo reduzido, sempre na correria, vai acabar tendo problema de saúde, sim, vai acabar tendo úlcera e etc. No Rio de Janeiro a gente teve um problema semelhante com os rodoviários e a gente tem constatado o aumento de demandas ligadas a doenças do trabalho dessas pessoas que tiveram intervalos reduzidos. Então acho que foi uma boa intervenção. Bem, juiz Calvé, já que nós falamos sobre trabalho aos sábados, eu gostaria de conversar com o senhor agora um pouco sobre a questão do direito ao lazer. Como a Justiça do Trabalho tem tratado essa questão do direito ao lazer? O direito ao lazer é um tema novo, né? Foi a tese que eu desenvolvi no meu mestrado na PUC de São Paulo, e a ideia atrás do reconhecimento desse direito ao lazer é a seguinte: é que a gente não transforme o extraordinário no ordinário. O que eu quero dizer com isso? É muito comum a gente ver um trabalhador prestando horas extras excessivas, diariamente, 4 horas, 5 horas por dia. A pessoa ficar trabalhando 10 anos sem repouso aos domingos, ou então trabalhar anos sem tirar férias e etc. E como é que o judiciário dá tratamento para isso, basicamente? O trabalhador ajuiza uma reclamação trabalhista e pede pagamento de horas extras, pede pagamento do domingo em dobro. O judiciário condena o pagamento e tudo se resolve. Mas, na verdade, falta alguma coisa. E foi isso que eu quis focar quando eu estudei o direito ao lazer. A ideia é a seguinte: se eu estou fazendo um regime de sobrejornada excessiva durante muito tempo, eu tenho que receber minhas horas extras, porque eu estou trabalhando além da conta, mas eu tenho que ter uma proteção ao meu tempo livre, ao meu direito de não trabalhar, de ter um espaço livre para eu poder viver, para eu ter significado na minha vida como ser humano. Certo. Sem tempo livre eu não vou ter convivência social, convivência familiar, não vou poder estudar, não vou poder me dedicar a hobbies, enfim, fazer o que eu quero da minha vida. O trabalho, ele dignifica o homem, mas o trabalho em excesso, ele acaba massacrando o homem. Então a ideia do direito ao lazer é essa, é dar essa proteção ao tempo livre, ao tempo além do trabalho. Bom, já que o senhor introduziu o tema do tempo livre, eu pergunto, o senhor conhece algum tipo de indenização que pode ser atribuída ao trabalhador por perda de tempo livre? E em que situações, em que circunstâncias
dá para identificar a ocorrência dessa perda desse tempo livre? A gente tem um parâmetro legislativo interessante. A gente poderia dizer, são 8 horas é o padrão diário de trabalho, até 2 horas extras é algo tolerado pela nossa CLT, algo que a gente pode considerar como uma sobrejornada que não chega enfim, produzir um malefício muito grande para o ser humano. Agora, além disso, de forma excessiva, de forma repetida, de forma reiterada, não tirar os repousos, não tirar intervalos, as férias e etc., quando a gente percebe que isso, dentro do caso concreto, levou o ser humano a ficar basicamente reduzido ao trabalho, sem vida além desse trabalho, é que a gente pode chegar numa indenização de cunho imaterial, uma indenização de cunho moral, né, de um dano moral, pela lesão a esse direito fundamental do ser humano, que é o direito ao lazer, que está assegurado no artigo 6º da nossa Constituição como direito social. Muito bem, para finalizar, em um dos seus artigos, o senhor afirma que falar em direitos humanos no Brasil é como pregar no deserto. Por que o senhor afirma isso? Porque a gente percebe que o caminho é longo, é muito difícil. Eu, por exemplo, que procuro focar toda a minha produção, né, para a defesa do ser humano, para a prática dos direitos humanos, eu tenho sido chamado de saudosista de um velho tempo que eu nem vivi, né, que eu ainda sou jovem, mas a gente percebe que a cultura ainda está muito voltada para a questão econômica, para a competição, para a acumulação de bens materiais. Então é difícil ainda a gente levar para as pessoas essa ideia de proteção do ser humano, que acho que é o bem maior e objetivo do direito do trabalho. Né? Muito bem, juiz Calvé, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje discutimos o papel da Justiça do Trabalho nos acordos coletivos firmados entre patrões e empregados. Conversamos com o juiz do trabalho e professor Otávio Amaral Calvé, mestre em Direito pela Universidade de São Paulo. Nossas entrevistas podem ser acessadas no YouTube, no endereço youtube.com/Justiça do Trabalho sem cedilha. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!